Bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. E o nosso texto desta terça-feira, dia 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esta segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta onde ele fala muito sobre ele mesmo. Ele vai falar dos sofrimentos que ele teve como apóstolo, ele vai falar do espinho na carne, ele vai falar de uma série, ele vai defender o seu ministério, ele vai falar de uma série de coisas. E ele inicia com uma oração de ação de graças. Mas muitas das vezes nós não nos lembramos de dar ou prestar culto de ação de graças em momentos de tribulação, em momentos de angústias, em momentos de dificuldade. E isto não é uma crítica, mas é uma condição natural do ser humano. Mas, mesmo sendo uma condição natural, ele precisa se esforçar para mudar esse seu pensamento. E Paulo então vai dizer que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Quando nós erramos, nós recebemos a misericórdia de Deus. Quando nós sofremos, ou por nossos erros, ou por erro dos outros, independe da pessoa que erra, mas quando nós sofremos, Deus nos consola. Então, Deus está sempre pronto a nos socorrer, a nos perdoar com as suas misericórdias e a nos apoiar com a sua consolação. Porque Ele, diz Paulo, é aquele que controla toda a nossa tribulação. Aquele que consola toda a nossa tribulação. Nós, como seres humanos, sofremos junto com os outros que sofrem. Mas as nossas palavras não são suficientes para a consolação daqueles que sofrem. E olha que o mundo tem proporcionado sofrimentos e grandes sofrimentos a muita gente. E gente que é religiosa, que segue uma estrada, um caminho que aprendeu dentro da sua religião, e também pessoas que nunca caminharam por qualquer tipo de religião. Então, todas as pessoas podem e devem receber o consolo
de Deus. Então, a gratidão de Paulo a Deus é porque em todos os seus sofrimentos, e não foram poucos, ele recebeu a consolação. Mas ele encerra dizendo que esta consolação que nós recebemos é para que nós tenhamos condições de consolar aos outros. Consolar é uma necessidade que nós temos. Ser consolado é também uma necessidade de cada um de nós. Então, mas para consolar nós precisamos receber essa consolação. E nós recebemos de Deus. E quando recebemos, temos condições de transportá-la para aqueles que também, como nós, estão precisando ser consolados. Que essa terça-feira possa ser abençoada. Amém.